Já tá. Ora, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma edição das conversas entre estudantes e atletas. O meu nome é Pedro Henriques e hoje trazemos uma conversa para lançar aquilo que será o início e as perspectivas de início para esta época desportiva de 2020-2021 no que concerne, obviamente, ao desporto universitário. Comigo hoje tenho o presidente da FADU, André Reis, o qual agradeço aqui ter aceitado o nosso convite, e também o presidente da ADES, Alexandre Rua, eles que, para aquilo que nos interessa dentro do desporto universitário, e em particular aos estudantes de Lisboa, mas também para aqueles que a nível nacional nos possam estar um pouco a ver, vão aqui falar-nos um pouco sobre aquilo que são as dificuldades e ao mesmo tempo as perspectivas de futuro para aquilo que deve ser o caminho a ser traçado pelo desporto universitário. Obrigado a todos, obrigado aos dois por estarem aqui presentes. Para despachar este tema e como vos falava um pouco, quero despachar já aqui o tema da Covid. Portanto, André, se calhar para ti primeiro, a minha pergunta vem no sentido de perceber um pouco como é planear uma época desportiva em tempos de pandemia. O que é que muda, e certamente muda muito, como é que a FADU consegue, ou a perspectiva de facto, aquilo que será esta época desportiva nestes grandes tempos e difíceis que vivemos. Pedro, boa noite. Boa noite também ao Alexandre Rua e agradeço na sua pessoa o convite da ADES para participar nessa iniciativa. Eu costumo dizer, em muitos eventos que tenho participado, conferências deste género, que nós na FADU estamos praticamente preparados para tudo, mas há uma coisa que nós não estamos preparados, que é para a incerteza. E quando nós estamos a planear uma época desportiva, a preparar o futuro da FADU para 2020-2021 num clima de incerteza, onde ninguém em Portugal, no movimento desportivo, no governo, mesmo internacionalmente, não há ninguém que consiga projetar o futuro com um elevado grau de certeza, torna-se sempre uma tarefa muito complicada, evidentemente. Mas, independente disso, nós reunimos com os associados, reunimos com os clubes, com as entidades regionais, temos vários cenários planeados para possíveis acontecimentos que possam surgir ao longo do próximo ano. Sentimos que nos estamos preparados e, acima de tudo, sentimos que não podemos deixar agora, mais do que nunca, de prestar este serviço que nós sabemos que prestamos aos estudantes do ensino superior para os manter ativos e garantir que a prática desportiva continua a ser uma marca característica do ensino superior em Portugal. É verdade, e tocas num ponto importante que talvez existam algumas pessoas que não compreendem, que é a questão de facto ser um serviço para a sociedade nos termos daquilo que é necessário, a questão do direito ao desporto e também de tudo aquilo que temos consagrado nos nossos direitos. Achas, portanto, ou depreendo, portanto, que é uma situação muito problemática caso o desporto universitário não pudesse existir e neste momento nos víssemos privados de mais um ano, de mais 6 meses sem desporto universitário? É evidente, nós temos que ter a noção de que no ensino superior não há disciplina nos cursos todos de educação física. A quase totalidade dos alunos do ensino superior, com exceção dos cursos de desporto, não têm aulas de atividade física e desportiva. E, portanto, os clubes da FADU, os associados, as entidades regionais, assumem aqui um papel absolutamente decisivo, porque se não forem eles, como tem sido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, a assumir este papel, estamos a falar de dezenas de milhares de estudantes do ensino superior deixam pura e simplesmente praticar desporto. E é preciso ter consciência disso, e o papel que nós assumimos hoje, este ano, nesta época desportiva, FADU, A10, dos clubes, associados da FADU, é ainda absolutamente decisivo, fundamental, no cenário que estamos a viver agora. E Alexandre Rua, diz uma coisa, em Lisboa, e eu sou, como é óbvio, suspeito neste caso, toca também um pouco e fundamentalmente à ADES ter este papel de dinamizadora do desporto. Como é, de facto, planear uma época com estas incógnitas todas e sempre sem certezas do que se vai passar? Ok, então, boa noite mais uma vez. Cumprimentar o André Reis e agradecer a presença também aqui nesta conferência.
E é um bocado aquilo que o André estava a dizer. A partir do momento em que estamos a preparar algo sobre um clima de incerteza, para nós, apesar de o prepararmos, sabemos sempre que podemos estar a dar passos para a frente, mas sabemos que temos que estar preparados para também dar um passo atrás quando assim for assim necessário. É verdade que enfrentamos muitas dificuldades na preparação desta época desportiva, sempre com umas diretrizes umas vezes, outras diretrizes outras vezes, e nós temos estado a preparar, sabemos que estamos preparados para iniciar amanhã já os campeonatos universitários de Lisboa. Tivemos dificuldades para, por exemplo, procura de patrocinadores, tudo mais, porque também para as empresas torna-se difícil perceber e perspectivar também o que é que será um bocado o futuro das mesmas, e nesse sentido, até nisso causou dificuldade. Mas, obviamente, o posicionamento da ADESO é que, e também já foi dito, que não é através do desporto que o número de casos tem aumentado. Portanto, a atividade física, e costuma-se dizer, se não morremos da doença, às vezes morremos da cura. Neste caso, a cura que querem que às vezes possa parecer de parar o desporto universitário, se calhar essa cura e a falta de atividade física mais tarde causará estes problemas. E é isto que nós tentamos combater, nós a ADESO e a FADU também o tenta combater diariamente. E diz uma coisa, falas também um pouco de todas estas dificuldades, todos esses obstáculos que acabam por surgir, e que obviamente as estruturas, é normal que se os governos e se os Estados não estão preparados para algumas dificuldades, é como é óbvio, normal e compreensível que as estruturas também não estejam preparadas ou não estivessem preparados para receber uma pandemia deste género. O que eu te pergunto é que tipo de adaptações é que tem que existir nas estruturas, em particular na ADESO, a que presides, que tipo de adaptações é que têm surgido para fazer fácil, para garantir que tudo pode ser efetuado dentro da maior normalidade possível? Primeiro, optámos por, e junto da FADU também, com esse apoio da FADU, também mais uma vez agradeço, a preparação de planos de contingência, tanto para treinos como para jogos exímios e altamente esclarecedores para todos os nossos clubes. Isso foi uma aposta que nós que fizemos em conjunto e que tínhamos que ter feito, também que é essa a obrigação. Obviamente para nós, a nível de preparação, tudo o que são regras, mudámos muita coisa, pode às vezes parecer muito, mas também ao mesmo tempo pode parecer pouco, dada a urgência desta situação. Optámos por um apoio muito mais próximo às equipas, um contacto permanente com as equipas para perceber todo o seu dia-a-dia, se as coisas estão a correr bem com os treinos, com toda a sua preparação e tudo mais. E depois nós, internamente, através de aposta em delegados em todos os jogos, de certificação que todas as equipas estão a cumprir todos os momentos e todas as regras que nós assim o indicamos, isto é sem dúvida a maior aposta da ADESO. Digamos assim, uma análise e estarmos sempre em cima das equipas, percebendo que todas elas estão a fazer cumprir os nossos planos de contingência que nós lançámos. Isso foi a grande diferença. Depois, obviamente, tudo aquilo que já vem sendo do domínio público, de redução de número de atletas, se calhar nas presenças a treinos, muitas das dificuldades que as equipas enfrentaram nesta fase inicial, que obrigatoriamente são sempre fases de captações e tudo mais, como é que vamos proceder a isto, e nós tivemos que colocar essa limitação de entrada de novos elementos para essas captações. Certificamos através da nossa plataforma que tudo para as unidades de treino, todos temos que saber quem é que esteve naquele treino, temos o contacto e tudo mais para o caso de alguma coisa acontecer, e pronto, e é estas medidas assim de prevenção que nós tivemos que adotar e uma maior certificação de que tudo está a ser cumprido. Muito bem. E André, se em Lisboa é complicado, obviamente, antecipar tudo o que pode acontecer, e para os poucos que não conheçam o trabalho da FADU, que tem provas de norte a sul do país, dado o seu caráter, obviamente, nacional, a ligação, como é que funcionam também este tipo de adaptações, sendo que, obviamente,
a FADU tem que se coordenar com muitos parceiros dentro daquilo que são as suas provas, não só as instituições de ensino superior, mas também outras organizações estudantis e também outros parceiros, também no que diz respeito aos espaços onde a atividade física e as provas decorrem. Como é que é lidar com estas adaptações a uma escala nacional? É obviamente muito intenso e muito trabalhoso, pela realidade do desporto universitário em Portugal. Mas eu tenho sentido em todos esses parceiros que falas, instituições de ensino superior, clubes, associados da FADU, outros parceiros, tenho sentido em todos uma enorme vontade de garantir que o desporto universitário em Portugal não para. E, portanto, com planos de contingência das instalações esportivas, de infraestruturas esportivas, com planos de contingência que a FADU lança para cada prova de cada modalidade, regulamentos específicos, com um trabalho intenso e muito trabalhoso, como estava a dizer há um bocado. Eu creio que todos juntos temos conseguido desempenhar esse trabalho de forma com muita qualidade. E o Alexandre dava uma nota há pouco, que eu te queria também agora partir para ti diretamente, e que se é um facto adquirido que existe pouco apoio financeiro ao desporto universitário, se já antes da pandemia isto existia, e estamos numa altura também tão complicada, não só para o desporto universitário, como sabemos aqui, mas sentes que neste momento existe mais apoio ao desporto universitário, existe alguma compreensão também, ou o que é que falta em termos de apoio, quer político, em termos de apoio financeiro também, como é que sentes que neste momento o desporto está a ser afetado e o que é que é preciso mais para ajudar também a dar um arranque de uma forma diferente? Sim, evidentemente que temos neste momento muitos clubes a passar por dificuldades financeiras, fruto do que estamos a viver, não é? É preciso ter a consciência que a larga maioria dos clubes da FADU são associações estudantis e associações académicas que vivem necessariamente das receitas que fazem em grandes eventos académicos, eventos culturais, serviços. Alguns clubes têm bares, têm repografias, têm centro de cópias, etc, etc. E é preciso ter consciência que a maior parte destes serviços e destes eventos estão encerrados, foram cancelados desde o início da pandemia em março. Ora, se de facto os clubes encontram aí muitas das suas receitas para fazer face às despesas que têm, despesas eu não acho o termo certo, ao investimento que fazem na atividade física e desportiva, evidentemente que depois, na preparação desta época 2020-2021, sofrem com isso e têm menos capacidade financeira. A FADU lançou um conjunto de medidas que poderei falar mais à frente para tentar mitigar os efeitos da pandemia no desporto universitário, mas temos de ter aqui também a consciência que soluções micro, de pequena escala, não vão resolver o problema, claro. Evidentemente. Precisamos de soluções nacionais, precisamos que de facto o desporto seja encarado como uma prioridade política do nosso governo, que eu acho que ainda não é, para que de facto possamos redistribuir fundos e apoios para que agentes que diariamente promovem o desporto nas diferentes localidades e regiões do país, neste caso são os clubes, não é? Possam fazê-lo em maior escala também. E Alexandre, tu falavas um bocadinho sobre isso, deste algumas notas sobre o assunto, sobre a dificuldade também de, para além daquilo que é o apoio público, recolher o apoio privado, ou seja, em termos de patrocinadores, em termos... é difícil para uma estrutura local arrancar, o que é que... As adaptações são difíceis, tendo em conta também esta questão financeira? Sim, repara, para nós é bastante difícil. Nós mesmo este ano, porque é mesmo prioritário para nós a prática da atividade física, nós no início de agosto, setembro, fomos notificados, por exemplo, que o pavilhão 1 do estádio universitário, que é o nosso principal espaço desportivo, não iria ser aberto. Obviamente nós tivemos que procurar outras dinâmicas e outras possibilidades para dar resposta a todo o quadro competitivo que exige os campeonatos universitários de Lisboa. Não tendo essa possibilidade, nós estamos a ver outros possíveis parceiros, outros possíveis municípios
e para combatar toda essa dificuldade. Inclusive, estamos a ver que tudo isto pode ter um acréscimo de custos, para a DESO. Para o mapa de despesas da DESO poderá ser aumentado por esta via. Portanto, para nós é muito importante sempre todo o apoio privado e público para a execução das nossas atividades. Ainda assim, sabemos que, e indo ao encontro do que o André estava a dizer, é escasso todo este apoio. Repara que só uma medida como o ensino à distância, que foi tomado, o ensino à distância, tudo isto está a privar muitos atletas da participação no desporto universitário, porque os próprios estão em casa, os próprios estão nas suas cidades, não vão às faculdades, não sabem se vão participar. Tudo isto teve um decréscimo, e nós já sabemos que teve um decréscimo, porque as inscrições já iniciaram. Houve um decréscimo nas inscrições, no número de inscrições de equipas. Portanto, que também é um fator de financiamento da ADESO, vendo-nos privado destes apoios do Estado, destes apoios privados, que estão também neste grau de incerteza, e complementando ainda com esta questão de os próprios alunos não sabem o que é que vai ser, as próprias associações de estudantes que não têm as suas atividades normais e tudo mais, estão a ficar privadas da participação do desporto universitário por questões financeiras, e que a ADESO também já procura esses mecanismos de tentar combater a participação no desporto universitário por questões financeiras, mas também o facto de não saberem quando é que estão cá os atletas, ou os estudantes atletas e tudo mais, nas suas unidades orgânicas, tudo isso inviabiliza também esta participação no desporto universitário. E obviamente isto tudo estamos aqui a trabalhar num bolo, e que se tiramos peças e que se tiramos fatias ao mesmo, e cada fatia que vamos tirando é mais uma dificuldade que a ADESO vai enfrentando. Assim, falando, queria apenas dar uma nota para aqueles que nos ouvem e que poderão não saber. O Alexandre mencionava a situação do pavilhão 1 dos pavilhões do Estádio Universitário de Lisboa, isto porque o Estádio Universitário de Lisboa funcionou em algumas das suas instalações, e que aliás também aqui tocou um pouco à FADU, bastante à FADU, e portanto algumas instalações dentro do Estádio Universitário de Lisboa, durante o pico máximo da pandemia, surgiram do hospital de campanha para dar apoio ao Hospital de Santa Maria, e portanto hoje existem ainda algumas instalações do estádio que, ainda que não estejam a ser utilizadas, estão preparadas para fazer face à pandemia, e obviamente isso restringiu também um pouco aquilo que são as instalações disponíveis para a atividade física, neste caso da ADESL, mas também outras. E partia aqui um bocadinho, Alexandre, uma das coisas que temos falado ostensivamente noutras conversas também é a questão da inovação tecnológica. Aquilo que te pergunto é, e que temos falado bastante sobre ela, e aquilo que te pergunto tem que ver com se por um lado a inovação tecnológica é necessária para fazer face àquilo que são as nossas adaptações e as adaptações do desporto universitário, como por exemplo, lembrando que a ADESL, para também aqueles que não saibam ainda, assumiu o compromisso da transmissão total de todos os jogos dos campeonatos universitários de Lisboa, uma vez que não poderá existir público. Mas a verdade é, como fazer esta transição digital e como termos esta inovação tecnológica também sem estes apoios. E um bocadinho aquilo que eu te pergunto é como é que se faz uma omelete sem ovos, e ao mesmo tempo que sabores é que a omelete terá, ou seja, que inovação tecnológica é que poderemos ver também este ano a nível dos campeonatos universitários de Lisboa. É verdade, foi uma proposta da ADESL a transmissão desses jogos das várias modalidades. Anteriormente só transmitíamos apenas o futebol, e achamos que, e até para desafios que nós nos propusemos de aumentar a participação dos estudantes na comunidade estudantil de Lisboa e tudo mais no desporto universitário, até para promover isso, achámos que seria necessário e que seria útil a participação de todos, a transmissão de todos os jogos
das várias modalidades. Agora, obviamente que isto tem outros custos e tem avultados custos da transmissão de todos esses jogos, e nós estamos a analisar também concretamente toda essa medida, e também digo sem qualquer tipo de problema que sabemos que é uma vontade e que vamos avançar para a transmissão de grande parte dos jogos. Agora, ainda assim, se por vezes as questões financeiras tiverem que impor, nós também teremos que dar resposta a isso. A Adesul também tem todas as atividades para realizar. É mais importante, sem dúvida, a prática da atividade física, a parte da transmissão dos jogos e dessa parte de inovação tecnológica que tu referes, é de facto para também proporcionar a todos os outros estudantes que, apesar de não estarem a fazer essa atividade física, que possam ver os seus colegas e os seus amigos a participar no desporto universitário, e que isso também possa ser um chamativo à participação de todos eles no desporto universitário. Depois temos outras questões a nível de, obviamente que tudo isto, como eu disse, a nível de custos, depois temos as questões dos custos e dos relatos e tudo mais para esses jogos. E o ano passado tínhamos uma parceria que para este ano não vai ser renovada por enquanto, porque também envolvia um custo elevado para a Adesul, que era a Fantasy, e tivemos que começar a optar por estas questões de ou transmissões ou essa parte de que também era sempre um chamativo. E pronto, optámos por dar igualdades a todas as modalidades, dar essa possibilidade de igualdade a todas as modalidades através dessas certificações. E André, aquilo que pergunto é, fazendo um pouco na continuação daquilo que o Alexandre disse, a FADU, como todos vimos, tem também procurado outras formas de integrar a inovação tecnológica. Faço esta pergunta também: como é que é fazer uma omelete sem ovos, e o que é que prevemos também que a inovação tecnológica possa ajudar a integrar dentro da FADU, e para trazer mais atletas ao desporto universitário e também para levar o desporto universitário a mais pessoas que não os atletas? Sim, a inovação tecnológica no desporto é sempre um tema muito abrangente, porque tem várias vertentes, não é? Até mesmo ao nível do jogo, não é? Da competição desportiva, com as novas tecnologias, claro, via WARP, por aí fora. A esse nível, como é óbvio, estamos ainda muito longe. Aliás, isso só é atingível para grandes poderes económicos no desporto, mas a outro nível estamos a evoluir. Nós definimos, por exemplo, também fruto da situação que vivemos atualmente, a FADU também tem que se reinventar um bocadinho, e definimos como uma prioridade para o início de 2021 a construção de um novo site e da primeira app da FADU. Estamos já a fazer isso, já temos contratualizado nisso, para que seja possível no início do próximo semestre termos um novo site e a nova app na rua, e acredito que também possa dar um excelente contributo para o crescimento e desenvolvimento do desporto universitário. Como vocês sabem, a FADU ainda hoje comunica os seus resultados desportivos por via de caixas de comentários em eventos do Facebook, ou então por documentos em PDF enviados aos clubes, aos associados e entidades regionais. E nós também aí temos que introduzir novas melhorias, aproveitar a existência de tecnologia que nos possa dar resposta a essa matéria, para criarmos quase aqui uma plataforma de gestão de resultados e de divulgação e promoção do desporto universitário, que também possa dar um contributo extra ao trabalho que realizamos diariamente. E depois, claro, a nível do portal de inscrições, a nível de streamings e por aí fora, será cada vez mais uma aposta para melhorarmos esses serviços, independentemente de sabermos que têm custos, mas temos que arranjar soluções para isso. Sim, deixa-me só complementar. Uma das também... Deixa-me só complementar, Pedro. Em relação mesmo a estas questões da parte do jogo e das equipas, a Adesul, por exemplo, para este ano assinou um protocolo com uma empresa
para apoiar os treinadores tanto do futebol como do futsal, continua a procurar também para as outras modalidades, aplicações para a gestão de clubes e para apoiar também as associações de estudantes para a sua gestão do clube, também é algo que nós continuamos sempre à procura, ou então integrá-la também essa mesma na parte da gestão do clube também na nossa plataforma. São algumas das questões que nós também estamos a ver, mas também é isto que complementa essa inovação tecnológica de formar melhores treinadores, também para termos melhor qualidade, melhor nível competitivo nos nossos campeonatos. Muito bem. E ia-te perguntar, André, uma das grandes também, ou pelo menos que publicamente nós conseguimos perceber, é também a aposta ou o início de um caminho naquilo que diz às competições digitais, aos esportes. Foi esta pandemia que trouxe certamente, ou talvez não certamente, mas como tu explicarás, esta necessidade de enverdar por novos caminhos. Aquilo que eu te pergunto é o que significa para a FADU, também no meio desta transição digital e também no meio desta inovação tecnológica, o que é que significa para a FADU e o porquê de enverdar, obviamente, por esse caminho, e que outros caminhos também possam existir, querendo desvendar também aqui algumas das coisas que vocês tenham planeado. Sim. A pandemia acabou por acelerar a aposta da FADU nos esportes. Era uma área estratégica que esta direção da FADU tinha identificada e que queríamos apostar. Mas evidentemente que a pandemia que vivemos veio acelerar o processo. E foi isso que aconteceu. Começámos a fazer umas brincadeiras, entre aspas, não é? Para perceber a saída que aquilo tinha no nosso público. E rapidamente percebemos que a área dos esportes é uma área a apostar, é uma área de futuro. Há quem considere desporto, há quem não considere, há quem compare os esportes, por exemplo, aos xadrez. Há muita discussão sobre esta temática. Eu tenho uma certeza, é que os esportes são um extraordinário vínculo da FADU se aproximar do seu público-alvo, dos estudantes de ensino superior. Se isso servir para valorizar a FADU e o desporto universitário nessa comunidade, eu acho que pode ser útil. Então, vamos apostar nessa área e fazer com que seja possível. Eu quero acreditar que até ao final desta época desportiva vai ser possível realizarmos o primeiro Campeonato Nacional Universitário de Esportes, que envolvendo as entidades regionais da FADU, envolvendo todos os clubes da FADU, para que seja possível desenharmos aqui um projeto interessante na área dos jogos eletrónicos. Eu sou confesso fã desta área, já joguei mais, agora já não tenho tempo nem vida porque me permita levar essa prática com mais frequência, mas mesmo assim acho que é uma área de futuro e uma área a apostar por parte das nossas organizações. E falavas também um pouco sobre a questão da mentalidade das pessoas, ou seja, de umas acharem que não é desporto, outras acharem que sim, de equipararem isso até outras modalidades consideradas por todos como desporto, como o xadrez. A minha pergunta é, também é o papel do desporto, neste caso até universitário, esse de quebrar estes tabus e quebrar estas barreiras, porque na verdade já são muitos os países. Em Portugal, isto ainda, apesar de já existirem competições, ainda é um pouco subdesenvolvido, digamos assim, mas a verdade é que estamos aqui a perder eventualmente grandes oportunidades também. Mas para ir diretamente à pergunta, é também o papel do desporto quebrar estes tabus e barreiras? Sim, especialmente do desporto universitário, não é? Nós, pelas características das nossas organizações, nós somos organizações irreverentes, somos constituídas por jovens, por estudantes, e quem melhor do que nós pode introduzir estas novidades no sistema, não é? E eu acho que aqui também temos um contributo importante a dar, e acho que, sem dúvida nenhuma, que avançando com isto pelo ensino superior, pelas diferentes instituições de ensino superior, com esta aposta nos esportes, nos jogos eletrónicos, tenho a certeza que será uma questão de tempo até ter visibilidade nacional e contribuímos também para o desenvolvimento dos esportes em Portugal, porque também é preciso ter consciência, eu creio que toda a gente tem, que grande parte dos jogadores, dos participantes dos esportes, nos jogos eletrónicos, estão precisamente no ensino superior. Temos muitos colegas nossos, ou até nós podemos ser exemplo disso, que gosta de jogar e de participar nesta área dos esportes.
Alexandre, a ADESL nos últimos meses tem vindo a experimentar um pouco aquilo que é este universo dos esportes, através da marca que foi criada das University Battles. É de facto também uma prioridade para a ADESL inserir aquilo que são os esportes no cotidiano dos estudantes de Lisboa? Olha, eu concordo a 100% com o que o André Reis disse. A diferença é que eu não fui um participante assíduo da questão dos esportes, nunca fui, mas ainda assim sei que é sem dúvida um grande veículo de aproximação à nossa comunidade estudantil. E logo nesse sentido, se a nossa comunidade estudantil também sente essa necessidade, nós também deveremos dar essa resposta. E sem dúvida que a primeira edição foi logo um sucesso e foi a prova que esta deverá ser a aposta sem qualquer tipo de dúvida. Já estamos a propor o lançamento de mais uma competição já para se iniciar no próximo mês. Portanto, e a participação tem sido constante, as perguntas têm sido constantes, os estudantes procuram isto e, como tal, tem que estar sem dúvida no calendário da ADESL estes campeonatos que sejam regionais de esportes. Isso sem dúvida que será uma aposta. Sim. E no fundo é um bocadinho isso que também estamos aqui a falar, também de encontrar outras soluções para o desporto universitário, outras soluções também que possam trazer mais atletas, tendo em conta que uma coisa é certa, as instalações desportivas não aumentam à escala necessária no nosso país para que também o desporto universitário possa fluir. Aquilo que pergunto agora, André, é este caminho no esportes e noutros desportos não tão convencionais poderá ser longo. E aquilo que eu te pergunto é, tendo em conta aquilo que foi o estatuto do estudante atleta e a dificuldade que foi para efetivamente chegarmos a algum porto, não direi bom porto, relativamente a este tema, isto no esportes ainda será mais difícil, diria eu. Claro, porque se trata de uma novidade, porque se trata de uma inovação. E evidentemente, quando estamos a falar de uma mudança no sistema, há sempre conservadores, há sempre pessoas a tentar bloquear o surgimento e o crescimento desta área. Mas volto a repetir, mais uma vez se vê aqui o papel importante de organizações como as nossas, constituídas essencialmente por jovens, estudantes, irreverentes, e que podem também ajudar aqui a que esta área se desenvolva. Portanto, evidentemente que é um caminho longo, mas eu tenho a certeza de que é um caminho longo que vai valer a pena e que vai ter sucesso. Muito obrigado. Vamos nos despedir desta grande conversa que marca então o lançamento daquilo que é esta época desportiva, na qual podemos contar com o presidente da FADU, André Reis. E agradeço-te por isso, agradecendo também ao nosso presidente da ADESL, Alexandre Rua, de lembrar que os campeonatos universitários de Lisboa começam esta segunda-feira, com algumas informações que poderão obter, quer em adesl.pt, quer nas nossas páginas de social media. E mais uma vez agradecer-te a ti, André e Rua, pela vossa presença e a toda a gente que nos ouviu. Deixa-me só fazer também um agradecimento especial aqui ao André por todo o trabalho que temos desenvolvido e pela sua disponibilidade em estar aqui. Dizer a quem nos ouve que sem dúvida que vai ser um ano diferente, um ano com muitas dúvidas, mas que acreditamos que temos a possibilidade e que é dever nosso a possibilidade de dar aos estudantes a possibilidade de participação no desporto universitário. Portanto, confiem na ADESL, confiem igualmente na FADU, que acreditamos que estas duas entidades estão a fazer tudo para termos um desporto universitário de igualmente excelência, ainda assim com as condicionantes que temos deste ano. Está bem? Obrigado mais uma vez. Eu queria, não devia ser eu a encerrar, não é? Devia ser eu presidente da ADESL, peço desculpa por isso. Mas eu tenho também deixar aqui algumas mensagens. E a primeira mensagem, obviamente, que é para a ADESL e para os clubes de Lisboa, associados da ADESL, que muito corajosamente, cumprindo escrupulosamente aquilo que está definido do ponto de vista legal e jurídico, entenderam que tinham todas as condições para retomar
as competições universitárias em Lisboa. Portanto, isso é uma decisão corajosa e poucas pessoas têm essa coragem no momento em que estamos. E, portanto, a FADU fica muito contente que em Lisboa o desporto universitário não vá parar e, necessariamente, também uma mensagem para todos os estudantes atletas, agentes esportivos, treinadores e por aí fora, que confiem, que acreditem que vai ser possível realizarmos as competições universitárias em Lisboa e no nosso país durante este ano e que também necessariamente agradecer o contributo por garantirem que o desporto no ensino superior não está parado, porque eu entendo sempre que é muito mais preferível que os estudantes estejam com normas, com regras específicas, planos de contingência, a praticar desporto, inseridos em estruturas que são devidamente auditadas, fiscalizadas por entidades superiores na área da saúde e por aí fora, do que estejam em ajuntamentos, em apartamentos, em casas, em festas privadas, sem nenhum controle. E eu acho que é importante ter consciência disto, porque eu acho muito importante o papel que o desporto universitário pode assumir também no ensino superior. Porque não tínhamos dúvidas, não é possível que estudantes, que jovens de hoje, depois de tantos meses isolados, façam o percurso casa, universidade, instituição de ensino superior, outra vez para casa, isolando-se no quarto e não convivendo com ninguém. Isto não vai acontecer e, portanto, é preferível que as pessoas estejam a participar em atividades extracurriculares, seja o desporto, seja a cultura, seja atividades pedagógicas, seja o que for, mas com regras bem definidas e a cumprir planos de contingência publicados pelas organizações. Antes isso do que estarem em casa a participar em ajuntamentos, jantares, festas e por aí fora. E é o que eu espero das instituições de ensino superior, o que eu espero dos associados da FADU, da ADESB e todas as pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento do desporto universitário em Portugal, é que não lavem as mãos e que assumem com coragem esta decisão de garantir que todos os estudantes podem praticar desporto no ensino superior. Depois disto, ainda bem que foste tu a fechar. Ainda bem. Mas termino assim agora sim, agradecendo mais uma vez a ambos. Penso que desmistificámos aqui algumas questões e também podemos, se calhar, assegurar aqueles que também estão ainda a pensar se vão voltar ao desporto universitário ou não, dizendo que as condições estão de facto reunidas, estão de facto reunidas as reuniões, as necessidades que temos para começar os campeonatos universitários de Lisboa. A FADU falará relativamente daquilo que são as suas provas. Em Lisboa começamos esta segunda-feira com a modalidade de futebol 11, num jogo que poderá ser assistido na íntegra junto da ADESL, e por isso termino aqui agradecendo mais uma vez ainda, porque não é todas as vezes são importantes, e com a mensagem de que vale a pena acreditar no desporto universitário e que interessa que não fiquemos todos isolados. Obrigado a todos e a quem nos ouve à distância. Obrigado. Boa sorte.